Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Firminiano Rodrigues. Hoje nós vamos falar, em complemento ao currículo da cidade, né, o currículo de matemática, nós vamos falar das orientações didáticas do currículo da cidade. Então, essas orientações, elas foram organizadas em 2019, e nós vamos tratar aqui nessa aula das orientações do volume 1 e do volume 2, referente aí ao currículo da cidade, da disciplina de matemática. Então, este documento, ele vai trazer as orientações, né, sobre o componente curricular de matemática, e ele vai trazer algumas discussões. Essas discussões, elas possuem como finalidade garantir a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. Essas orientações, elas vão indicar algumas leituras, né, para a formação dos professores, assim como ela indica também algumas atividades a serem realizadas dentro do contexto ali da disciplina de matemática para os anos iniciais. Então, essas orientações, ela foi dividida em duas partes, né? Ela vai priorizar a questão, o documento ele vai trazer a discussão da gestão da sala de aula, né? E a questão também dos conteúdos. Quando se fala em gestão da sala de aula, o documento ele vai trazer importantes reflexões sobre o que o professor vai ensinar, né? Como que ele vai fazer um diagnóstico para poder verificar e compreender onde a turma, né, se encontra, qual o ponto de partida para o seu trabalho. Então, vamos dizer assim, essa avaliação de diagnóstico, ela é muito importante. Traz também a questão de organizar a classe, né, de definir estratégias que ele vai utilizar para ensinar, pensar nas representações matemáticas, nas intervenções que ele vai fazer, né, durante as suas aulas, e também traz uma discussão da avaliação. Nesse concurso, nós temos aí também os autores que falam de avaliação, né? O Perrenot, o Luquezzi vai falar de avaliação, e aqui nessas orientações, eles também vão trazer esse olhar da avaliação, segundo o que já foi aí tratado nos livros, né, desses dois autores que eu citei. Então, ele vai sugerir, tá, que a matemática, né, para o ensino de matemática, ele vai sugerir ações com a ideia de fortalecer esse significado, né, principalmente em relação ao uso de diferentes tipos de números. Então, ele vai trazer até uma listinha de quais números que a gente precisa trazer aí e desenvolver, né, com os alunos nos momentos aí da aula. Em relação à questão da sala de aula, da gestão, então, essa orientação ela chama de gestão da sala de aula, ele vai trazer as reflexões sobre a importância da sala de aula na aula de matemática, né? Vai falar a respeito de gerenciar os conflitos. Quando ele fala a questão desse gerenciar os conflitos, é em relação aos conflitos de aprendizagem, ou seja, as dificuldades que os alunos apresentam. E a partir daí, então, o professor começa a desenvolver o seu trabalho aí docente. Então, ele diz o seguinte, nessas orientações, que planejar consiste em registrar. Então, não tem como planejar sem registrar, né? Quando a gente pensa num plano de aula, num planejamento, eu tenho que registrar. E essas orientações, elas afirmam, né, esse registro. Então, registrar o quê? Então, se eu for pensar no plano de aula, eu vou registrar o que eu pretendo fazer, né? Como que eu vou fazer, ou seja, que estratégia, né, que eu vou utilizar, qual o objetivo que eu quero atingir ou não. Então, tudo isso faz parte do planejamento. E a partir do planejamento, eu penso que na minha aula, né? Então, a gente vai verificar se são aulas,
se são atividades que serão diariamente, se são atividades que eu vou aplicar, né? Não todos os dias, mas semanalmente. Então, eu vou trazer também e vou pontuar aqui o que o documento ele sugere, tá bom? Então, dentro dessa organização, desse planejamento, então fique bem atento nessa questão, porque vocês sabem que nesse concurso, vocês depois, né, na última fase aí do concurso,